conhece a história do Flamengo? Como ele surgiu? Como foi fundado? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Fala negada, tudo bom com vocês? Esse é o canal Artfute, um canal novo que tá chegando aí para falar tudo sobre futebol, só que de um jeito muito diferente. E hoje vamos começar com a história do Flamengo. Mas ao longo do ano eu vou soltando vários vídeos falando de vários clubes grandes do Brasil. Vamos começar então? No fim do século XIX, o remo era um dos esportes mais populares do Rio de Janeiro. O futebol começava a aparecer, mas ainda era meio mal visto pela sociedade carioca. E foi então que os jovens Nestor de Barros, José Agostinho Cunha, Felisberto Laporte, Augusto Lopes, Mário Espínola e José Félix Menezes resolveram montar um clube de remo. Primeiro de tudo, eles resolveram comprar um barco e colocar o nome de Perusa nele. E no dia 6 de outubro de 1895, eles resolveram colocar a bagaça, ou melhor, o barco para funcionar. Só que teve um pequeno problema. O barco afundou. Outra embarcação conseguiu resgatar os jovens e o que sobrou do barco. O barco acabou sendo meio deixado de lado e acabou sumindo. Ninguém sabe se ele foi roubado ou se ele acabou sendo perdido. Mas esse desaparecimento foi crucial para a criação do Flamengo, porque eles compraram outro barco e deram o nome de Cira para ele. Então, eles resolveram oficializar a criação de um clube. E na noite de 17 de novembro de 1895, eles se reuniram na casa de Nestor de Barros e fundaram o Clube de Regatas do Flamengo, que teve a sua chapa decidida naquele mesmo dia. E o seu primeiro presidente foi Domingues Marques de Azevedo. A verdadeira fundação do Flamengo aconteceu realmente no dia 17 de novembro, mas o Flamengo optou pelo dia 15 para coincidir com o feriado. E no século seguinte, no século XX, o futebol começou a dominar a cidade do Rio de Janeiro. Na época, muitos atletas praticavam remo pela manhã e jogavam futebol de tarde. O maior exemplo dessa divisão era Alberto Borghetti, que de manhã praticava o remo pela equipe do Flamengo e à tarde jogava futebol pelo time do Fluminense. Mas foi uma briga entre a diretoria do Fluminense e os atletas que fez com que Alberto e os jogadores deixassem o clube das Laranjeiras. Os jogadores tinham acabado de deixar o Fluminense e estavam rodando pela cidade. Eles chegaram até a cogitar uma adesão ao Botafogo, só que essa ideia acabou sendo meio que deixada de lado e eles acabaram não dando muita importância. No dia 8 de novembro de 1911, houve uma assembleia na sede do Flamengo, liderada pelo próprio Alberto, com o objetivo da criação de um departamento de esportes terrestres. A proposta foi aprovada e assim o Flamengo começava sua trajetória no futebol. Mas a primeira partida oficial do Flamengo aconteceu um ano depois, no dia 3 de maio de 1912. O Flamengo disputava a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. E olha, teve um início arrasador. Em seu primeiro jogo, o Flamengo venceu o Mangueira pelo placar de 16-2. E o primeiro título do Flamengo foi naquele ano mesmo. O Flamengo foi campeão carioca de futebol do segundo quadro. Não tem como falar do Flamengo sem deixar de falar de Arthur Nunes Coimbra, o Zico. Esse jogador que deu nome a uma era trouxe vários títulos para a equipe do Flamengo. Com ele o Flamengo conquistou Libertadores e Mundial de 1981, 3 campeonatos brasileiros, 3 taças Rio, 7 campeonatos cariocas, 8 taças Guanabara, além de suas conquistas individuais. O Zico é artilheiro do Flamengo com 509 gols, jogador que mais ganhou títulos vestindo a camisa do Flamengo, segundo atleta que mais vestiu a camisa do clube com 732 jogos, perdendo apenas para Júnior com 876. Como eu falei aqui, o Flamengo começou a sua atividade no futebol em 1912. Só que no ano de 1903, eles resolveram se aventurar no futebol. O resultado não foi muito bom. O Flamengo perdeu pelo placar de 5-1 para o Botafogo do Rio. E nesse primeiro uniforme, o Flamengo usou camisa branca e shorts pretos. E o primeiro uniforme oficial do Flamengo foi criado no ano de 1912. Era o chamado Papagaio de Vintém. E em 1914, o Flamengo adotou o uniforme Cobra Coral.
Só que ele acabou sendo deixado de lado no ano de 1916 por motivos políticos. A camisa deixou de ser usada porque fazia uma certa referência à bandeira alemã no ano de 1918. E o Brasil era um dos países que era contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Por conta desse motivo, o Flamengo resolveu deixar de lado essa camisa. Outra curiosidade, cerca de 67 times se basearam no Flamengo ou fizeram alguma referência na sua fundação. Entre eles o Santa Cruz, Atlético Paranaense, Oeste de Itápolis, Atlético Goianiense, entre outros. Fora outros times que levam o nome do Flamengo como batismo, que é o caso do Flamengo do Piauí. E entre essas 67 equipes está incluída a seleção alemã com seu uniforme utilizado na última Copa. Mas disso eu não gosto de lembrar muito. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! O Urubu, mascote oficial do Flamengo, surgiu num domingo, no dia 31 de maio de 1969, quando um torcedor resolveu levar a ave para assistir Flamengo e Botafogo no Maracanã. No ano de 1931, o Flamengo conseguiu o direito de compra do... Nossa, tá foda esse aqui. No ano de 1931, o Flamengo conseguiu o direito de compra... Não. Agora vai. No ano de 1931, o Flamengo conseguiu o direito de compra do terreno da Lagoa da Gávea. E um ano depois, no dia 28 de dezembro de 1933, o presidente José Bastos Padilha pagou a taxa necessária para o Flamengo poder fazer a construção do seu estádio. E foi assim que o Flamengo construiu o estádio José Bastos Padilha, com capacidade para 6.000 pessoas na época. O Flamengo parou de mandar seus jogos na Gávea no ano de 1997. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe isso com os amigos e se inscreva no nosso canal. Se você não gostou, como é o nosso primeiro vídeo, eu vou pedir para você comentar aquilo que eu posso melhorar e aquilo que você não gostou. É isso aí, galera, aquele abraço.